43 desaparecidos, 37 são do Guarujá, 5 de Santos e 1 de São Vicente. E as famílias afetadas por chuvas no litoral paulista vão receber R$1.000. As famílias que foram atingidas pelos deslizamentos de terra ocorridos no litoral vão receber R$1.000 como apoio pelos prejuízos sofridos. O valor será disponibilizado pelo governo do estado. As administrações municipais ficarão responsáveis por cadastrar as famílias necessitadas. Agora 8h08. Vou falar aqui com os nossos convidados de hoje, Eduardo Kliman. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Décio Júnior. Bom dia, Fernando Paulino. Bom dia, Álvaro Júnior. Que voz, hein? Que voz. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estou aqui participando com o meu amigo. E vamos comentar sobre as notícias aí da semana. Abraço. Obrigado, eu que agradeço. Fernando Paulino, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Décio. Bom dia, presidente Eduardo Kliman. E a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais e pela rádio. Vamos em frente aí falar um pouquinho sobre notícias da nossa região. Pegando o gancho dessa matéria que a gente acabou de falar aqui, como que... num primeiro momento, logicamente que a gente não pensa em ressarcimento, a gente não pensa em dinheiro, né? A gente pensa na saúde das pessoas, a gente pensa no bem-estar dessas pessoas que perderam tudo ou que perderam, pelo menos, os seus bens materiais, né? Como que fica a situação dessas pessoas, assim, do ponto de vista... Até porque a gente está com 2 advogados aqui hoje. Como que ficaria a situação dessas pessoas perante ao governo, perante a tentar buscar um ressarcimento de alguma forma do Estado? Álvaro, tem que ser apurado caso a caso, né? Tem que ver se houve a negligência do Estado, mas não essas... eu acho. Não, tem que levar... o processo tem que ser instruído com documentos que garantam o juiz uma segurança para poder julgar a favor. Mas se houve culpa, ausência, omissão do Estado, negligência do Estado, a família dessas vítimas, as vítimas que perderam seus bens, elas podem sim pedir o ressarcimento. Só que tem que analisar, por exemplo, se é uma área invadida, se não é uma área invadida, é uma área documentada, tem que comprovar os bens, o que tinha, o que não tinha, tem que comprovar que foi vítima, né? Porque sim, existem vários espertalhões aí que numa tragédia dessa se aproveitam dessa situação. Então, o ideal mesmo quem sofreu algum prejuízo, direto ou indireto, é procurar um advogado de confiança para que ele analise o caso específico e veja se há possibilidade ou não de propositura da ação. Fernando, pegando carona ainda nesse assunto, o governo, existe alguma forma dessas pessoas procurar através, porque dificilmente essa pessoa ela vai ter condições de contratar alguém, um advogado, para defender a causa dela. O governo, a Procuradoria-Geral, eles provêm as pessoas para tentar ressarcir os seus bens materiais? Existe a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, que fornece serviço de advocacia gratuito. É um meio que essas pessoas podem se socorrer. Existe também questões administrativas que envolvem o governo, como, por exemplo, liberação do fundo de garantia. Se a pessoa tiver alguma coisa depositada na sua conta vinculada do FGTS, ela vai poder solicitar o levantamento do valor que tem lá, né, por se tratar de uma situação aí que envolve fenômeno da natureza, né? Também, se o município declara estado de calamidade, ela tem direito também a benefício de acordo com cada município. Tem também o aluguel, eu esqueci o nome do aluguel, mas o aluguel de R$300, né? Auxílio moradia, lembrei lá, Auxílio moradia. E infelizmente, como bem colocou o presidente, na questão legal, vai ser muito difícil ela conseguir o ressarcimento, né? Primeiro porque assim, dificilmente a gente, quando compra um móvel, um sofá, uma geladeira, a gente guarda a nota, né? Então assim, uma das coisas que a pessoa precisaria ter seria a nota. Também a maioria dessas pessoas, infelizmente, e não é por culpa delas,
elas moram em locais inapropriados para a residência, né? E isso é um problema social. Eu fico até estarrecido quando um político pega o microfone numa situação dessa para querer falar, mas também estavam onde não deviam. Pô, se elas estavam onde não deviam, a culpa é do político, né? Que não levou a sério uma política pública de habitação, por exemplo, né? Então, assim, eles não moram lá porque eles querem, né? É necessidade. E quando a gente fala de necessidade e a gente vê um auxílio moradia de R$300, a gente vê realmente que alguma coisa... Vai morar onde, né, com R$300? Alguma coisa tem que ser feita para mudar isso, que tá tudo errado, né? A pessoa tá ali sem casa, sem ter onde morar, e aí o governo ajuda com R$300. É um absurdo, é surreal isso. Agora, quanto à ocupação ilegal, Fernando, esse é um problema, assim, não é regional, né? É uma coisa que é nacional. A gente vê no Rio de Janeiro, a gente vê em São Paulo mesmo, em vários lugares do Brasil, a ocupação de terra ilegalmente feita, ela é um negócio, assim, absurdo. E como você falou, isso, de certa forma, o que acontece? A pessoa vai lá, de repente ela desmata lá uma certa região, vai, levanta o seu barraco, constrói e tal, legal. Agora tem onde morar. Mas e aí? Infraestrutura, luz, água. Quer dizer, aí demanda do governo toda uma estrutura apropriada para aquele caso que já não para aquele local que não existia, passou a existir. Sim, do nada, né? É uma situação muito delicada, né? Porque se a gente analisar na letra fria da lei, tá todo mundo errado. Sim. Né? Tá errado quem tá morando ali, que não deveria. Tá errado o governo, que, como eu disse, não pratica da forma correta as políticas públicas de habitação e muitas vezes não faz a fiscalização, né? Ainda que a pessoa não tenha um conjunto habitacional para ela morar, o governo deveria pelo menos fiscalizar para que não tivesse moradias nos locais que são inapropriados. Então, assim, é um mix de ilegalidade, mas num momento como esse, de uma tragédia, não tem como quem tem a caneta na mão querer jogar a culpa 100% para quem está morando num lugar irregular, para se eximir de qualquer responsabilidade, né? A responsabilidade é de todo mundo e é maior do poder público. Porque, assim, você constitui família, aí você fica desempregado. Aí você tem um filho, você tem 2 filhos. Você vai morar na rua, você vai se virar. Você vai pegar ali um monte de tapume, vai montar um barraquinho e você vai morar lá. Você vai tentar dar um mínimo de dignidade para sua família. E aí torna a dizer, de forma irregular. Ok. Mas por quê? Porque lá atrás a administração pública, e quando a gente fala de habitação, a gente está falando principalmente da administração pública federal, ela falhou em algum momento. A estadual também. E só um registro, Álvaro. O Fernando falou aqui muito bem, o auxílio moradia, o auxílio aluguel, né, Fernando? Isso, auxílio aluguel, verdade. Que é pago pelo governo do estado de São Paulo, o valor é ridículo, R$300. É absurdo, né? Você não aluga nenhum barraco, cara. Nada. É ridículo, é ridículo. Bom, e mais ridículo ainda é ver o governador com o coletinho, cabelo penteado. Sempre, né? E com o coletinho da Defesa Civil. Mas segue o jogo. Não, e o coletinho da Defesa Civil e a fala dele de que essas tragédias também acontecem nos mundos civilizados, ou seja, o Brasil é uma selva. O governador é um poeta calado. Só pérolas. Olha, o nosso ouvinte Roberto Nunes está desejando aqui um bom dia para todos. Parabéns pelo programa. Antônio José Lemos Vasques, bom dia, Álvaro Júnior, Décio Júnior e aos comentaristas. A Denise Manso desejando um bom dia para nós. Lica Alves, ela diz o seguinte, ela descobriu que o advogado Fernando é candidato a vereador e ela já emenda uma pergunta aqui. Se você tem algum projeto contra enchentes. Bom dia e que bom que o programa voltou. Olha, bom dia. Eu não tenho um projeto específico em relação às enchentes, mas o município ele já tem esse projeto, né? Quando a gente fala de enchentes, a gente está falando de infraestrutura e isso vai envolver, na verdade, os poderes executivos, né? O executivo municipal, estadual e federal, né? Ao vereador, o que cabe a ele? Cabe fiscalizar
quando esse projeto efetivamente estiver ali na rua para uma futura licitação, e cobrar se o município não se agiliza para tocar esse projeto para frente, né? As pessoas, é muito difícil às vezes saber onde vai a função do vereador e aonde vai a função do prefeito, né? E a função do vereador é legislar, mas nesse caso específico já existe legislação do que deve ser feito, de como funciona a questão de dragagem, etc. E nesse caso específico, ao vereador não caberia apresentar nenhum projeto, caberia efetivamente cobrar o executivo para que o executivo adote as medidas necessárias para que se execute as obras necessárias para, no mínimo, diminuir as enchentes, porque também a gente tem que levar em consideração que a gente mora numa área litorânea. Sim. E aí a gente vai entrar de novo aonde? Na questão das habitações de forma irregular. E tem regiões até que são abaixo do nível do mar, né, Fernando? Exatamente, tem local aqui em São Vicente, por exemplo, que enche só pelo fato da maré estar cheia, né? Não choveu e você vê ali uma rua cheia. Então, assim, é algo muito complexo. E ao vereador, nesse caso específico, cabe cobrança e fiscalização. Legislação, nesse caso, já existe estadual e federal. Deixa eu só... eu não me lembro como que eu falei, que é Lívia Alves, tá? O nome da nossa ouvinte. Ela que fez esse comentário. Olha só. Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis não serão acusados pelo Ministério Público por documentos falsos. Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador, e seu irmão Assis... não serão acusados pelas autoridades paraguaias no caso de falsificação de documentos. Em nota, o Ministério Público do Paraguai informou que o empresário, que já teve a sua prisão preventiva decretada, e as duas mulheres já foram detidas na tarde de ontem, serão acusadas do crime. A expectativa é que ainda outras pessoas sejam acusadas. Gente, que rolo é esse? Você entende? Não é o correto, mas você entende que pessoas, às vezes, que não tenham dinheiro, que tenham dificuldades, você falsificam documentos, deixa eu, mais uma vez, não é o correto, gente, não façam isso. Mas você compreende. Agora é o Ronaldinho Gaúcho, gente. Sabe que não não foi dá falta de dinheiro, né? Sabe que não dá pra entender, Álvaro? Foi no Paraguai isso. Tem um pacto aí no Mercosul de que o brasileiro precisa só do seu RG para entrar no Paraguai. Não precisa do passaporte. O que é estranho, é curioso é isso. Para que usar o passaporte se basta a cédula de identidade? Além disso, ele disse, a justificativa dele, do Ronaldinho, é de que achou que foi homenageado com o título de cidadão paraguaio. Pô, tá de sacanagem. Pô, quem enganar quem? Enganar mentiroso? É estranho, essa história tá mal contada, e aí sobrou aí pro empresário. Também, se eu fosse empresário do Ronaldinho, eu também assumiria a culpa, sem problema nenhum. Mas é estranho, porra, o cara não precisa... Eu falei palavrão, né? Pode falar? Já foi. Então já foi. Desculpa aí. Caramba, pra que o cara vai usar o passaporte? Eu não entendi isso. Assim, tá bom, tem o passaporte falsificado, mas pro Paraguai? Uai? Agora, tem que fazer mais um registro. Diz que o sistema de imigração constatou a falsificação no aeroporto. Mas para não tumultuar o ambiente e tudo mais, deixaram ele embora pro hotel e fizeram a batida no hotel. E o setor lá, o responsável, hoje pediu demissão por causa desse acordo aí de colaboração, que também é um acordo mandrake, né? Fala para mim quem foi, o que é, que eu esqueço isso. Pô, o cara tava usando o documento, ele usou o documento falsificado, ele cometeu um crime. Mas aí sobra pro empresário. Ronaldinho, tô aí, hein? Meu telefone é 9740. Opa, não vou falar mais. Fernando, seria um jeitinho brasileiro lá no Paraguai também? Eu achei que eu ia morrer sem ver o brasileiro sendo acusado no Paraguai de falsificação. Né? Pô, normalmente é o contrário, né? Surreal isso. Mas assim, isso mostra como os bastidores do mundo do futebol, né, um mundo que envolve bilhões de dólares aí, como é tudo bagunçado, como é tudo feito nas coxas, né? Aí o que deve ter acontecido?
Alguém deve ter falado pro Ronaldinho, primeiro, a falta de informação, que o presidente bem colocou, que ele não precisaria nem de um passaporte, Sim. né? Mas alguém deve ter falado pra ele, olha, pra você tirar um passaporte custa X, mas eu tenho um amigo que, ó, faz por Y. O cara, mesmo sendo milionário, aceita, sabe, entrar no joguinho pra falar, pô, paguei mais barato, não paguei o que tinha que pagar. É isso que acontece, né? E aí você pega o caso específico do Ronaldinho, no futebol, um monstro, né? Um cara... E que ganha uma conotação mundial, né? Ganha uma conotação mundial. A imagem dele, ele não precisa abrir a boca, né? Só de ele estar presente no local já é um peso enorme. E aí quem é o empresário dele? É o irmão dele, sabe? Então, assim, a gente vê o amadorismo, mais uma vez, atrapalhando a vida do jogador e do ex-jogador de futebol. É isso. O Ministério da Saúde informou na tarde de ontem que subiu para 8 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. São 6 casos registrados em São Paulo, 1 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. O governo também anunciou que há o primeiro registro de transmissão dentro do país. As 2 novas ocorrências em São Paulo são de pessoas que tiveram transmissão do vírus originada pelo primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos que tinha viajado à Itália. Já o caso confirmado no Espírito Santo é de uma mulher de 37 anos que esteve na Itália. A ocorrência no Rio é de uma mulher de 27 anos que esteve na Itália e na Alemanha entre os dias 9 e 23 de fevereiro. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: nenhum de vocês dois estiveram na Itália, não, né? Por favor. Nos últimos... Não tem nem passaporte. Eu tô esperando um amigo meu que me arrumar um passaporte mais barato aí pra mim pra Itália. Cuidado, além de vir com coronavírus, ainda pode ser pego ainda, ainda com um problema de passaporte falsificado. Aí o negócio complica. São 8 casos, né? Eu li agora no portal UOL. São 8 casos no Brasil confirmados, né? Gente, vocês não acham, assim, é uma impressão que eu tenho particular, que aqui no Brasil a coisa foi um pouco rápida demais? Ou de repente estavam meio que abafando a situação? Porque até a semana passada tinha um caso. Aí foi pra 2, 2 foi pra 4, 4 foi pra 8. Quer dizer... Esse caso específico do Brasil aí, o cara veio da Itália no avião fechado, saiu, chegou, foi pra uma festa de aniversário de criança do neto, ficou com mais de 50 pessoas, 100 pessoas. Já era, o estrago foi feito. Tinha que isolar 50 pessoas, né? O Álvaro, o que eu acho engraçado é que, assim, a gente tem um evento sagrado no Brasil chamado Carnaval, né? Que durante o período do Carnaval não se falou do coronavírus, né? Exatamente. Acabou o Carnaval, automaticamente coronavírus, bum, acabou, virou o assunto do momento. E eu acho que realmente é algo que é incontrolável, né? A gente vai ter a situação daquela pessoa teimosa que não procura um médico, por exemplo. Sim. Ela vai ficar em casa ali sofrendo com gripe, com dor e não procura o médico. Então, de repente, essa pessoa tá com coronavírus. Não é nada, não. Vou tomar um remédio. E como o brasileiro é um guerreiro, né? Tá aí dando cabeçada na vida o tempo inteiro, essa pessoa é capaz de se curar até sem o tratamento necessário, entendeu? E nem entrar pra estatística. O que me deixa feliz quando a gente fala do coronavírus é que, assim, eu vejo que no que compete ao nosso governo, as coisas estão sendo bem feitas, né? Eu cito como exemplo os brasileiros que foram repatriados da China. Sim. Né? Foram colocados em quarentena, risco zero ali de fazer contaminação para outras pessoas. Então, assim, eu tô bem tranquilo em relação a isso, né? Eu acho que é uma coisa que não tem como controlar, não tem como evitar, infelizmente, né? Tá no mundo inteiro, mas eu acredito aí que aqui no Brasil, pelo menos, a gente vai ter aí um final feliz aí em relação a todo mundo que sofra dessa gripe. Tomara, né? Porque eu realmente concordo com você. Eu acho que o que foi feito com os brasileiros repatriados foi um exemplo, né? Eles tiveram realmente, até eles mesmos falaram que eles ficaram surpresos com o tratamento que eles tiveram lá na base aérea. Mas o que me preocupa é esse o alastramento que tá tendo de uma forma um tanto quanto rápida, e de repente, se forem casos isolados ou em lugares que não tem um acesso tão grande, apesar que não me parece, a família, né, parece que é de uma pessoa bem vivida, uma pessoa de classe média alta, bem esclarecida, empresário, né? Então, não me parece que seja o caso, mas
Com quem que ele esteve nesse meio tempo? Pois é. Esse é que é o X da questão. Então, no avião ele ficou lá quantas horas? 8, 12 horas dentro do avião, compartilhando o mesmo ar, né? Entendeu? O bicho pega. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Fábio Pontes está me perguntando via WhatsApp qual é o problema que houve com a rádio. Teve essas chuvas aí, eu até posso falar, né? Dessas chuvas aí no morro, afetou todas as antenas de TV e a maioria das antenas de rádio. Por isso que ainda falhou aí esses dias, alguns dias aí o programa aqui, mas a equipe da rádio aqui, o Décio e o Ale Protetor, eles estão de forma incansável para regularizar isso aí, mas não é culpa só da rádio, né? O Fábio, se você parar para ver, todas as TVs abertas, com exceção da TV Tribuna, todas as TVs estavam fora do ar também, só a TV a cabo. Então, tá aí a justificativa. Se Décio quiser complementar, que ele que manda na bagaça toda, tá aí a justificativa. A Regina tá desejando um bom dia aqui pra gente. A Ieda Costa também, bom dia. Infelizmente, ainda sobre o caso, né, das chuvas, o problema dessas moradias irregulares só são lembrados nesses momentos de tragédia, né? Mas está realmente tudo errado, segundo a nossa ouvinte, a Ieda. O Wilson Piolho está desejando um bom dia aqui pra gente. Um abraço para você, Wilson. A lenda do surf. Grande Wilson Piolho. A Luna está desejando um bom dia aqui pra gente também. A Rosemary Barros, bom dia, mesa. Tiago Rodrigues, bom dia a todos. O Davi Jansen. David Jensen, não é? Não é esse? Jensen. É? O cara tá libão, velho. Jensen. O cara é perigoso. Bum, bum, bum. O homem bomba. Esse cara é sensacional, viu, Álvaro? Parceiraço. Você tem que conhecer ele. Ele é o presidente, a gente tá brincando aqui, mas ele é o presidente da comissão da OAB Uma Escola. Faz um trabalho fantástico, levando cidadania para as escolas municipais e estaduais e até particulares da cidade. Um grande abraço aí, David. Parabéns pelo trabalho. Tenho orgulho de ter você comigo lá na OAB. Que maravilha. Ele está desejando aqui um bom dia para o presidente Eduardo Paulino, para Fernando, pro Eduardo Clima, pro Fernando Paulino e também para mim e para o Décio Júnior. Bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco, o governador de São Paulo esteve ontem em Guarujá, cidade mais atingida pelo temporal, e anunciou recursos para a infraestrutura. O João Dória anunciou 50 milhões de reais para o investimento em infraestrutura para os municípios atingidos pela chuva e vai destinar aos municípios de Guarujá, São Vicente e Santos. Proporcionalmente, o governador falou sobre valores maior, logicamente, para Guarujá e Santos, que foram as cidades mais afetadas, e em terceiro lugar para São Vicente. 50 milhões são suficientes? Será que são suficientes para pelo menos tentar apaziguar um pouquinho a situação, Clima? O Fernando pode falar com relação a valores melhor do que eu, que o Fernando trabalha na prefeitura no setor de licitação, então ele sabe as coisas. O que eu posso falar é que assim, tudo que é feito, vendido, prestado serviço para qualquer órgão público tem um valor a mais, é cobrado um valor a mais. Esse valor a mais justifica-se pela demora no pagamento e às vezes alguns calotes, como ocorreram na última gestão aqui do último prefeito de São Vicente. Nesse atual eu não tenho notícia, o Fernando, como disse, pode falar melhor. Mas todo o dinheiro é bem-vindo, principalmente para São Vicente, que é uma cidade bem pobre de recursos, sabe? Sim. Eu só não entendi essa questão de proporcional. São Vicente, nós tivemos morte aqui também. Sim. Mas pelo menos o governador dessa vez lembrou de São Vicente. Eu vi o discurso dele até na página de um vereador aqui da cidade. Dessa vez ele citou São Vicente, porque no penúltimo discurso ele nem lembrou de São Vicente. Ele vem aqui pro litoral, ele vai ver jogo do Santos na Vila Belmiro e não fala de São Vicente. Parece que São Vicente não existe. A ilha de Loche aqui, né? Pois é, que aqui não é um mundo civilizado. Que é isso. Deve ser. Nessa questão a gente tem que
aplaudir aí o governador, né? A gente brinca muito, a gente pega no pé dele, mas nessa questão eu acho que foi uma decisão acertada. Deixa eu te cortar. Eu não pego no pé dele e nem brinco com ele, eu não gosto dele mesmo. Pode falar. E em relação a... Presidente super sincero. Em relação ao valor, eu acho que é um valor considerável. Se eu não me engano, o último investimento que se teve aí em relação à infraestrutura, em costas, em morros, etc. Eu acho que para São Vicente, o total na Baixada foi de 9 milhões. Eu acho que só para São Vicente foi quase 6. E como o presidente disse um negócio, o número de mortes realmente em São Vicente foi alto. Mas se você olhar a quantidade de deslizamentos que tivemos em São Vicente foi baixo. Então isso, primeiro, mostra o aspecto positivo de que a verba que veio para São Vicente foi bem empregada, né? Sim. Ou seja, realmente as obras foram feitas de uma forma que em São Vicente teve muito menos deslizamento do que no Guarujá e em Santos, né? E a segunda questão, realmente, levando em consideração o número de deslizamentos, realmente Guarujá e Santos tiveram bem mais mais pessoas afetadas do que São Vicente. Apesar de o número de mortos ser praticamente quase igual nos 3 municípios, as pessoas que ficaram sem moradia no Guarujá e em Santos é uma quantidade maior do que em São Vicente. Então isso justifica realmente o valor para São Vicente, nesse caso, ser reduzido. Então tá de parabéns aí ao governador. Aí, como a Lívia, né, tinha perguntado sobre se eu tinha proposta como pré-candidato a vereador, aí entra a função do vereador. A hora que o Estado disponibilizar o dinheiro para o município, o vereador tem que ir lá cobrar. Quanto entrou, cadê a destinação, né? Quem ganhou, qual é o prazo de execução da obra, tá executando dentro do prazo, aí entra o vereador. Entendeu? Então, assim, essas coisas que os políticos mal intencionados não querem que chegue informação correta à população de qual é o papel de cada ente público, né? E o do vereador é esse, legislar e fiscalizar. Muito bem. Você continua participando aqui com a gente, mensagens pelo Facebook e também pelo WhatsApp, 99737-9250. A gente vai tomar uma água rapidinho e já estamos de volta aqui no Mega News. Mega News. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. Mega FM 8h35. Celular carregando enquanto você toma um banho quentinho. Por trás dessa cena comum tem a energia da CPFL. Tem engenheiros, técnicos, redes e usinas. Tem projetos de segurança, educação, cultura e eficiência energética. E a CPFL continua investindo em atendimento e inovação para ser a energia que acompanha a sua vida. Acesse cpfl.com.br e saiba mais. Cadu? Oi, Ritinha. Puxa, você continua com o mesmo rosto. Inclusive, a mesma blusa não dá, né? Já deu. Doe. O Exército de Salvação retira na sua casa roupas, móveis ou objetos em bom estado. Ligue 4003-2299. Não abra mão do melhor. E o melhor espera por você na Loja Beco. Acompanhe as ofertas na rede social, no Facebook Beco Lojas e no Insta Loja Beco. Entre na moda. Entre nas lojas Beco. Moda feminina, masculina, plus size, infantil, moda jovem, hip hop, streetwear e acessórios. Faça já o seu cartão da Loja Beco. Tenha vantagens exclusivas, descontos especiais e facilidades de pagamento. Venha para a Loja Beco São Vicente, Rua 15 de Novembro, 325, Frei Gaspar 643, Rua João Ramalho 803. Sempre tem um beco pertinho de você. Play Games, a loja mais top de São Vicente. Todas as novidades e lançamentos em games e acessórios. Xbox 360, Xbox One, PlayStation, TV Box a partir de R$ 119,99. Caixas Bluetooth a partir de R$ 19,99. Carregadores, fones e películas, tudo pro seu celular. Play Games, 2 lojas no centro de São Vicente. 15 de novembro, 232, loja 64. E José Bonifácio 506. WhatsApp 988843881. Vem pra Play Games, ou vai ficar só de joguinho. Continue ligado. Aqui, Mega. Você é Mega. Ecoville tem produtos de limpeza, Ecoville tem
Você sabia que a maior rede de produtos de limpeza do Brasil chegou em São Vicente? Produtos de alta qualidade por preços que você pode pagar. Água sanitária, desinfetantes, lava-roupas e tudo que a sua casa, condomínio e empresa precisam. Logo ali no centro de São Vicente, na rua Frei Gaspar 952. Visite ou faça o seu pedido pelo WhatsApp 13 9911 36683. E se você disser que é ouvinte da Mega FM, ganha 5% de desconto. Ecoville. Economia, qualidade e praticidade ao seu alcance. A Ecoville tem Restaurante Recanto do Nenê. Comida de qualidade a preço justo. Aos sábados, deliciosa feijoada com o famoso torresmo de rolo. Recanto do Nenê. Esquina das ruas Brás Cubas com a Doutor Fernando Costa na Vila Valência, em São Vicente. Diz que entrega é o 3469-8045. Aberto de segunda a sexta, das 11 da manhã às 3 da tarde e aos sábados até às 16 horas. Venha saborear as delícias do mais novo restaurante de São Vicente. Restaurante Recanto do Nenê. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Aqui você é Mega News na Mega FM. Já estamos de volta com o Mega News dessa sexta-feira, 6 de março de 2020. Você continua participando pelo Facebook, também pelo WhatsApp, 99737-9250. Hoje estamos aqui com Eduardo Klima, advogado e presidente da OAB São Vicente, e Fernando Paulino, advogado e coordenador das comissões da OAB de São Vicente. Eu tomei a liberdade de separar uma notícia que eu vi ontem na Band News. E eu falei, não, eu preciso, tem tudo a ver com, primeiro que a gente vai estar com 2 advogados, e segundo, com um admirador de gatos, que é o Alexandre. Ele vai estar lá. E essa notícia eu fiquei assim, com muita curiosidade. Eu falei, não, eu preciso tirar as minhas dúvidas quanto a isso com eles, que são advogados e têm toda a propriedade para falar sobre isso. Olha só. 23 gatos entram na justiça contra a construtora e pedem uma indenização de R$230 mil. Aí vocês vão perguntar, peraí, como assim? Os gatos são representados por uma estudante que cuida deles há 3 anos. O empreendimento vai ser construído em um terreno no bairro da Graça, em Salvador. Os felinos estão sendo representados pela estudante Camila de Jesus Dantas de Oliveira, que pede uma indenização de R$230 mil às empresas. Camila e sua mãe cuidam dos gatos em situação de rua há 3 anos, dando comida, água e vermífugos. Recentemente, porém, a Civil Construtora e a Barcino Esteve Construções iniciaram um empreendimento no terreno onde vivem os bichos, impedindo a jovem de continuar cuidando deles. De acordo com o texto do processo, aqui cita o nome dos gatos, dos 30 gatos, que logicamente eu não vou citar aqui, eles podem me processar depois, né? A Camila teria pedido autorização para entrar no terreno, mas foi negada. E ontem aconteceu uma sessão de mediação entre as partes. Em nota enviada à imprensa, as construtoras afirmaram que os gatos não estão mais no terreno, já foram capturados, passaram por um procedimento veterinário e foram encaminhados para centros de adoção. Eu pergunto agora para vocês, vocês já defenderam alguma causa semelhante a essa? E como que fica assim, essa situação, gente? É uma coisa inusitada, assim, eu pelo menos nunca vi. Álvaro, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, é uma baita ação temerária, e vou explicar o porquê. Assim, não tem fundamento. É direito de propriedade é preservado. O terreno é da construtora. A construtora faz o que ela quiser. Ela estava usando indevidamente o terreno
para criar os gatos. Leva o gato para casa. O curioso, veja só, processualmente falando agora, os gatos eles não podem entrar com ação. Ela provavelmente a estudante aí, ela entrou em nome dela com a ação, justificando que cuidava dos gatos. E assim, e se viesse ou vier uma eventual condenação, essa conta não vai para os gatos, vai para a conta dela. Então assim, me cheira muito mais maracutaia, querendo se aproveitar de uma situação do que qualquer coisa. E eu lamento que essa ação esteja sendo patrocinada por um advogado, porque é uma ação temerária, muito temerária. A construtora, ela tem o direito de ela fazer o que ela quiser com o imóvel dela, ela não pode maltratar os bichos, e pelo que está aí, não maltratou. Foi lá, tratou, levou para o veterinário, levou para o centro de adoção. Então assim, não dá para a gente, né, cravar, mas é uma... Se chegasse a bater na sala do seu escritório, uma causa dessa... Eu mandava andar ou cobrava uns 100 mil reais para entrar com a ação de forma antecipada. E aí eu entrava, mas aí para passar esse papel de ridículo, pelo amor de Deus. Ale é protetor. Agora não pense nisso, cara. Continue adotando os seus gatinhos na rua e chamando para os amigos para fazer uma campanha de adoção, mesmo que seja 2 horas da manhã, para ligar, ai, tem um processo urgente. Então, assim, gente, isso aí, o judiciário não é ferramenta para se ganhar dinheiro fácil. Isso aí é mais um processo que vai atravancar o judiciário, movimentar o juiz, movimentar o serventuário, vai... já tem tanto trabalho, tanto trabalho no judiciário, tanto processo parado, isso é mais um. É verdade. E que só atrapalha. E nitidamente está querendo enriquecer ilicitamente. Paulino, qual a sua posição? Olha, eu gostaria que essa ação fosse até o final, os gatinhos conseguissem a indenização, porque eu gostaria de vê-los indo no banco receber o dinheiro. Imagina que coisa linda. Gente, é surreal. Eu não sei como é que um juiz aceitou, por exemplo, marcar uma mediação num caso desse. Movimentou todo o poder judiciário, que já é sobrecarregado, para tratar, como disse o presidente, de uma ação totalmente temerária. Não tem o menor cabimento, não tem nenhum embasamento jurídico para isso. Os gatos, eles não têm personalidade jurídica, eles estão num terreno que é de um particular, não é da moça que cuida que cuidava deles. É assim, a empresa deu a destinação correta, de acordo com a lei, sem maus tratos, sem nada. Realmente isso mostra como o nosso poder judiciário, ele está cada vez mais sem crédito, né? Porque uma pessoa que acha que uma ação dessa vai dar em alguma coisa, é que a pessoa acha que o poder judiciário está aberto a qualquer absurdo. E se essa moça fosse lá no meu escritório me contratar, eu ia passar o WhatsApp do nosso amigo Ale e ia falar, o Ale vai te ajudar aí a cuidar dos bichinhos com muito amor e carinho. O Fernando falou uma coisa, até vou acrescentar a minha fala, que o Fernando me fez lembrar. Os gatos nem dela são, né? Não. Então nem ela tem legitimidade para propor a ação pleiteando os risíveis 230 mil reais. Então, minha senhora, vá cuidar dos seus gatinhos. Nosso ouvinte Wagner Silva está passando aqui pelo WhatsApp, desejando um bom dia a todos da bancada, parabéns pelo programa. Forte abraço ao presidente Eduardo Klima e ao coordenador geral das comissões da OAB São Vicente, Fernando Paulino. Parabéns pelo trabalho feito à frente da nossa instituição. Valeu, Vavá. Grande abraço. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender temporariamente a sua visita à Polônia e também à Hungria, programada para o final de abril, diante do avanço da epidemia do novo coronavírus pela Europa. Na semana passada, diante do aumento de casos na Itália, Bolsonaro já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país, que estava incluso no roteiro. A viagem pelos 3 países pode ser reprogramada, mas ainda não há data definida. Segundo fontes do Palácio do Planalto, e nesse sábado, porém, Bolsonaro embarca para o estado americano da Flórida, onde vai se reunir com Donald Trump. O encontro acontecerá num resort pertencente a Trump em Palm Beach.
O local é conhecido como a Casa Branca de Inverno. Eu acho que tá mais certo, né? Não tem que se arriscar também a ir para a Europa, ir para a Itália, ir para a Hungria, do jeito que tá ali, principalmente Itália, né? Os grandes casos estão vindo lá da Itália. Acho que se ele puder evitar, se não tiver uma necessidade tão grande, é melhor evitar, né, Cleiton? O pessoal da esquerda quer que ele vá. Com certeza. Os opositores dele estão torcendo. Eu acho um absurdo esse cancelamento da viagem. Essa viagem eles não vão reclamar. Não, tem que... Os caras devem estar lá, vai, Bolsonaro. Veja só. É bom evitar, não só ele, mas qualquer outro cidadão aí, a evitar os países com uma grande crise e me mostra só que aparentemente essa viagem era desnecessária, né? Seria talvez só uma viagem de visitas normais e para firmar acordos bilaterais. Hoje em dia os acordos podem ser feitos por e-mail, né? E tudo mais. Videoconferência, né? Então assim, mas é bom evitar. Não está errado, não. Embora a esquerda ache que ele tinha que ir para a Itália, para a China, que é o nosso maior parceiro comercial, né? Mas tem que evitar mesmo isso aí e seguir. Fernando, ele não vai para a Europa, mas ele vai para Palm Beach, lá para conversar com Donald Trump, e tem até algumas conversas sobre exército, armamentos, que pode o Brasil e os Estados Unidos podem ter uma cooperação bilateral. Falando lá das eleições lá dos Estados Unidos. Primeiro, o lado anti-Trump estava muito forte. Tinha 20 candidatos. Já foi caindo, caiu para 5, caiu para 2. Agora tem 2. Tem quase 1. Você acha que tentaram impeachment ele lá? Você acha que essa reversão que aconteceu, que na realidade ele sabia que ele não ia ser impeachmentado, caiu na Câmara, correram com todo o processo, bateu no Senado, ele sabia que no Senado não ia passar, que ele não ia ser impeachmentado. Você não acha que a esquerda, de uma forma generalizada, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, ela tá ficando meio burra? Ela tá batendo onde ela sabe que ela não vai quebrar, num muro que ela sabe que ela não vai quebrar. E o que acontece? Ela acaba dando mais força ainda para quem tá no poder. Hoje a gente vê, principalmente no Brasil, que a esquerda, ela agora tá começando a se readaptar, a voltar a ocupar o espaço dela de opositor. Mas como eles estavam ali há 16 anos ali no bem bom, com o poder na mão, eles perderam um pouco essa articulação e até mesmo ali a prática da coisa, né? Então realmente eu vejo exatamente como você, que realmente eles estão batendo cabeça, estão usando estratégias que na verdade eles estão fortalecendo a direita, né? Cada tentativa ali sempre de forma hostil, né? De forma agressiva, contra o atual presidente aqui do Brasil, no caso o Bolsonaro, e nos Estados Unidos o Trump, a gente vê que é um bate e volta, e quando volta mais forte, né? O Trump, claro, eu sou brasileiro, né? Mas assim, o pouco de conhecimento que eu tenho lá dos Estados Unidos, ele representa uma parte dos Estados Unidos que realmente quer um cara como ele. Aquele American Dream, no sentido de que eu sei o que eu passei para chegar onde eu cheguei, e não é qualquer um que vai entrar aqui dentro e vai fazer igual. O americano pensa assim. Sim. E eu não acho um pensamento errado, não. Eu acho que eles estão mais certos. No Brasil precisava ter um pouquinho disso. Primeiro, patriotismo. No Brasil deveria começar nessa questão, né, do patriotismo. O brasileiro não é patriota. Infelizmente, essa é uma verdade. Cada vez mais nas escolas você vê menos se falar sobre cidadania, sobre... eu sou meio velhinho, eu tive, por exemplo, aula de educação moral e cívica. Isso não existe mais. Papai me falava muito. Isso é... Cara de pau, hein? E isso é algo que todo mundo devia aprender. É verdade. Sabe? Você vê, tem adolescente que não sabe o hino nacional. Sim.
Então, assim, eu acho que falta um pouquinho do que o americano tem lá pela pátria deles aqui pro brasileiro. E o Trump, hoje, ele representa isso. É verdade. Claro, não é a maioria, porque ninguém nunca vai ter a maioria, porque a maioria é burra, né? Sim. A unanimidade é burra, na verdade. Então, assim, sempre vai ter oposição de um lado ou de outro, mas eu vejo que hoje o Trump, ele aplica exatamente o que a maioria dos americanos querem, que é ali o respeito por quem é americano mesmo, uma fronteira mais forte, mais fechada, um país bem fechado, porque eles se preocupam o quê? Se preocupam com o país. E o brasileiro, infelizmente, ainda falta um pouquinho disso. O brasileiro, ele tem a síndrome do vira-lata, né? Ele acha que aqui no Brasil nada presta, qualquer coisa, não, vamos pra fora, vamos pra não sei aonde e tal. E em vez da gente se unir aqui e tentar melhorar as coisas. Sim. Então, eu acredito aí realmente que a esquerda tá desesperada e eu acredito aí que a gente vai ter uma reeleição do Trump e uma reeleição do Bolsonaro. Também acredito. Clima, você concorda com esse ponto de vista que a esquerda ela tá, não só nos Estados Unidos, como o Fernando falou, aproximadamente 16 anos lá nos Estados Unidos e aqui também, mais ou menos foi mais ou menos esse tempo. Você também acha que a esquerda ela ficou perdida, ela de repente ela perdeu a sua estrutura? Qual é o foco? O foco também é fiscalizar as ações do governo, mas não. Se o Bolsonaro hoje, se ele decretar uma lei para controlar o coronavírus, é capaz da esquerda falar, não, coronavírus, queremos coronavírus. É capaz, porque é tão ridícula esse embate que chega a esse ponto de vista. Álvaro, eu acho assim, independente de ser esquerda ou direita, todo governo precisa ter uma oposição. Uma oposição saudável, que não só destrua, mas que construa, porque dá um norte, dá uma direção para quem está no governo. Em alguns países, a maioria dos países, a esquerda dominou, aí, centro-esquerda, né, na verdade, dominou bastante nos últimos anos, aí, na França, no Brasil, na América Latina inteira aí quase, e, assim, já foi, né? Passou, agora é a fase da extrema-direita aí, da centro-direita, da extrema-direita, com o Trump, com o cara lá da França, que esqueci o nome, até aqui com o Bolsonaro. Então, assim, é tudo fases. Foi dado chance para a esquerda, ela tem que se reestruturar como a direita se reestruturou, porque antes da esquerda chegar, estava a direita. Uma coisa é certa, tem que ter oposição, e o Fernando está corretíssimo quando disse tudo o que disse aí, eu ratifico. E deixa eu aproveitar aqui, que eu estou meio perdido nesse assunto, porque eu descobri que dá para fazer uma live do Facebook. Nossa senhora, vovonauta. Boa. Desculpa, eu queria mandar um beijo pro meu pai aí, Ricardo Clima, que tá assistindo, até que enfim tá assistindo algum programa meu, hein, Ricardo? Segue o jogo aí, por favor, Álvaro, que eu não consigo mais enrolar aqui. Tá aqui o Ricardo Clima aqui desejando bom dia a todos aqui no WhatsApp. O Thiago Rodrigues, essa do gato foi a melhor. A resposta perante o juiz seria o miau. O Alexandre diz o seguinte: deveria voltar a ter aula de educação moral e cívica mesmo. Hoje em dia o jovem não sabe mais o que é ser brasileiro, acha que é porque nasceu no Brasil. O Wilson Piolho diz o seguinte: o brasileiro é patriota, sim, as novas gerações é que são vítimas do proselitismo da esquerda de Paulo Freire. Olha! É verdade, o Wilson tem razão, eu vou até me corrigir nisso. Quando eu falo que a gente hoje não é patriota, eu falo das novas gerações mesmo, verdade, né? É verdade. De quem teve interrompida a educação moral e cívica nas escolas. Ele tem razão, os mais velhos realmente ainda guardam sim esse amor à pátria, ao Brasil. São realmente as novas gerações que já não, infelizmente, não tem mais isso. É verdade, a geração neném, né? Pois é. Nem trabalha, nem estuda. Vou dar uma sugestão pro pré-candidato a vereador Fernando Paulino, de ser eleito, propor aí ao prefeito lá, propor uma lei para que volte a educação moral e cívica, pelo menos nas escolas municipais, a gente começar
por São Vicente a Dá um recuperar exemplo, né? isso. Dá um exemplo. Verdade. Excelente. Vamos falar agora de futebol. Esporte. E a rodada dos grandes de São Paulo começa hoje. 9h30 da noite tem Ituano e Guarani. Sábado às 5 da tarde, Palmeiras e Ferroviária. Às 7 da noite, Novo Horizontino e Corinthians. Também no sábado tem Santos e Mirassol. Às 7h30 da noite, com transmissão ao vivo na Mega FM com a equipe Mega Esporte Clube, com narração de Marcelo Pessoa, comentários e reportagens de Denis Jorge, grande Denis Jorge, abraço pra você, meu querido. E também Halley Rodrigues. O Halley também, conheço também o Halley. Olha, uma equipe aí de peso, hein? Equipe de peso, vou estar acompanhando essa transmissão, apesar que é para o jogo do Santos, não me interessa muito. Equipe de peso, tu não sabe como que tá a equipe do restaurante lá do Recanto Nenê. Ali é pesado. Né? Eu percebi. E para fechar, no domingo tem Botafogo e São Paulo. A rodada de final de semana. Eu não sei os times de vocês. O clima eu sei. O clima é dos nossos. Totalmente imparcial. Parcialmente imparcial. Parcialmente corintiano. Eu sou completamente corintiano, mas quando eu toco o assunto futebol, eu sou imparcial, gosto do futebol, analiso sem clubismo. Acho que o Mirassol ganha do Santos. Acho que o Corinthians ganha do Novo Horizontino de 4-0. E a Ferroviária? Vai atropelar o Palmeiras. 5-0, né? Vai. Não, 5 é muito. 3-2, 3-1. E o Santos joga contra quem? O Santos. O São Paulo. Mirassol? O Mirassol vai atropelar o Santos. Lindo. O Mirassol tá com um bom time, bem organizado, bem estruturado. Eles estão treinando desde o ano passado. O Santos está em formação ainda, vem da ressaca Trocou o técnico. Vem uma ressaca de uma vitória aí na Libertadores. Deve poupar os jogadores. Mas é um clássico, hein? Sim. O Santos e Mirassol, um bom jogo, um clássico de times do interior. Times pequenos, que não enchem o estádio. E o Botafogo e São Paulo. Putz, eu acho que o Botafogo vai dar um calor aí, vai dar um... Fogão, São né? Paulo ontem tomou uma virada, né? Eu acho que vai dar 4-0 o Botafogo. Jogo disputado, né? Eu quero que os outros times se virem, espero que o Corinthians ganhe, só isso. Porque tá difícil de ganhar. Eu adorei essa mesa hoje, Thiago aqui. Nunes, me ajuda, cara. Você chegou aí cheio de panca, bancou a saída do Ralf, que é um cara que tem uma grande história no Corinthians e não tá mostrando nada, cara. Me ajuda aí, me ajude a gostar de você, por favor, cara. Rapaz, até agora, a gente vem me perguntar, também muita gente me perguntou, cara, o que você tá achando do novo técnico do Corinthians? Eu falei, não deu pra analisar muita coisa até agora. Por quê? O estilo de jogo mudou, sem dúvida nenhuma, né? Do ano passado, de 2 anos pra cá, é outro time, né? É outro time. Aquele do ano passado, por exemplo, ele dava nervoso. Você viu o Corinthians jogar... Você viu o time atacar o Corinthians, o Corinthians retrancado, o Corinthians dentro do seu campo, não conseguia uma jogada de ataque, não conseguia fazer gol, quando ganhava era de 1-0 e olha lá. O que me preocupa é o seguinte, o time do Carille era um time limitado, né? Sim. A gente não atacava, não é nem que não fazia gol, a gente não atacava, mas não tomava gol. Exatamente. Então, assim, o que me preocupa? O Thiago Nunes, então, pegou um time que funcionava do meio pra trás e não funcionava do meio pra frente. E aí ele colocou o meio pra frente pra funcionar, só que ele destreinou o meio pra trás. Hoje o Corinthians toma gol bobo demais. Exatamente. Eu costumo dizer Jogou que o Corinthians... a bola na área, é gol, né? O Corinthians hoje parece um time de habilidoido. Os caras pegam a bola, saem correndo pra frente lá e que se dane a zaga. Parece jogo na praia, sabe? É bem e por não aí. é isso que a gente quer, né? Desculpa. Os santistas amigos nossos que gostam de estatística, né? O Santos perde, não, mas a gente ganhou na posse de bola. Eu não quero posse de bola, não. Futebol é resultado, eu quero vitória. Pô, jogou bonito, né? Eu quero ser campeão de novo. O Sampaoli, quando furtaram a bicicleta dele, ele ganhou uma nova e os santistas foram pra praça comemorar a nova bicicleta do Sampaoli. Eu gosto de comemorar títulos, pô. Quero ser campeão. Com certeza. Gente, deixa eu falar aqui
os nossos ouvintes aqui que estão participando. Ó, o Cacaio todos, bom dia a todos. O Alexandre dessa bancada corintiana, ai. Formação de quadrilha. Olha, se fosse essa quadrilha tava bom, viu? O problema são outras quadrilhas aí que comandam aí em certos lugares, mas tudo bem. Gente, vamos ficando por aqui. Mega News de hoje está chegando ao seu final. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Tem que fazer aquele Não tem, hein? Peraí, vamos lá? Agora sim. Tem gatinho? Miau. Não. Gatinho não tem. O Alexandre traz ao vivo na próxima. Mas eu acho que agora o Ricardão vai ficar mais ligado na portaria lá pra ele não subir com o gato. Tem que trazer ele com uma O gato tomou o cagueto, ele trouxe o gato certinho na Fernando, caixinha, daqui a pouco o gato. Explica pro pessoal que tá ouvindo rapidinho, porque essa piada é interna, porque do Ale, a história do gato, porque o pessoal da rádio não sabe. Porque o Ale viu. O Ale é um protetor de verdade, né? É aquele que... É sério, quando eu digo protetor de verdade, é aquele que ajuda sem precisar pôr no Facebook, sem precisar de nada disso. E ele achou um gatinho que tava com dificuldade de atravessar a rua, tal, tava pra ser atropelado, e ele trouxe o gatinho aqui pro prédio, onde fica a rádio, né? E ele pôs o gatinho dentro de uma caixa, só que o gatinho caguetou ele no meio do caminho, entrando no elevador, o gatinho faz um miau. Bem na hora, né? E o prédio é proibido animal, porque é um prédio comercial. Animal, e começou uma caça atrás do gatinho do Ale nos 11 andares do Brisa do Mar. Fernando Paulino, obrigado pela presença. Fernando Paulino, advogado e coordenador das comissões da OAB de São Vicente. Obrigado pela sua presença aqui no Mega News. Eu que agradeço, Álvaro. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo aí, tanto de coisa séria como de coisa engraçada, né? Porque a gente não pode levar a vida 100% a sério, né? A gente tem que também descontrair um pouquinho e é muito gostoso sempre participar com vocês aqui. Eduardo Klima, advogado e presidente da OAB de São Vicente, obrigado pela presença. Álvaro, um prazer ter feito aí participado do programa hoje contigo. Que vozão, hein? Que vozeirão. Obrigado. Que homem! Que homem, foi muito legal. Foi sério, ao mesmo tempo divertido. O que foi aí que vocês estão usando? Ui. Tem ui também? Nossa, tá empolgado, tá inspirado hoje. Sexta, né? Sexta-feira de... Obrigado, Décio Júnior, de novo pela parceria. Tamo junto. Ale, aquele abraço, meu respeito. Fernando, irmãozão aí que a advocacia me deu. Tamo junto. E a todos os ouvintes, minha mãe também. Um beijo, mãe. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, estaremos aí. Sexta-feira que vem sexta-feira que vem eu não vou poder estar aqui. Eu tenho um compromisso aí familiar e é bem provável que eu não esteja aqui. Então, se controlem, meninos e meninas. Depois eu volto. Nossa. Gente, vamos ficando por aqui então. O Mega News de hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Desejamos a todos um ótimo final de semana. A direção geral de Décio Júnior, ao Alexandre também. Um ótimo final de semana. E para você, nosso ouvinte, obrigado pela companhia e até a próxima. Você ouviu Mega News. Fique agora com as músicas que você adora. Na Mega FM. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. E agora, Expression Session, o melhor do surf nas ondas da Mega FM. Começa amanhã e segue até domingo na Praia da Tiririca, em Itacaré, na Bahia, o CB Surf Junior Tour, com a nova geração do surf brasileiro, abrindo a temporada 2020. Estarão em disputas as divisões Sub-14, Sub-16 e Sub-18, tanto no masculino quanto no feminino. O CB Surf Junior Tour é disputado pelas seleções dos estados, igualmente para surfistas masculinos e femininos. A Federação Baiana de Surf, com sua afiliada Associação de Surf de Itacaré, são os anfitriões da abertura do circuito de base da CB Surf, tendo como parceiros nessa primazia a Prefeitura de Itacaré e o Governo da Bahia. O CB Surf Junior Tour 2020
também define a seleção campeã da etapa e da temporada, que terá 4 etapas. Wilson Piolho para a Mega FM, essa onda pega. 92.5 Mega 96. Celular carregando enquanto você toma um banho quentinho. Por trás dessa cena comum tem a energia da CPFL. Tem engenheiros, técnicos, redes e usinas. Tem projetos de segurança, educação, cultura e eficiência energética. E a CPFL continua investindo em atendimento e inovação para ser a energia que acompanha